Meus irmãos, esse é o nosso nono estudo a respeito da ressurreição de Cristo. O tema do culto é pescadores de almas. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21, para fazermos a leitura dos versículos 1 a 14, onde está baseado o nosso estudo de hoje. João, capítulo 21, a partir do verso 1, está escrito assim. E depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse, vou pescar. E eles responderam, nós também vamos contigo. E então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então, filhos, não tendes nada para comer? Eles lhe responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede ao direito do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E ouvindo Simão Pedro, que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre brasas, e Jesus lhes disse, trazei alguns dos peixes que apanhaste. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amém. Senhor, mais uma vez oramos, pedindo tua graça sobre nós para compreendermos as Escrituras. Abençoa-nos, Senhor, dando-nos auxílio para que entendamos e possamos, Senhor Deus, compreender com clareza as palavras do teu Filho e aplicá-las à nossa vida hoje. Ajuda-nos assim, ó Deus, pedimos tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos já há bastante tempo estudado sobre a ressurreição de Cristo. Esta passagem que nós lemos é a sexta aparição do Senhor Jesus após sua morte, porém é a terceira aparição aos discípulos reunidos. Ou seja, o Senhor Jesus, ele ressuscitou na manhã de domingo, apareceu primeiro a Maria Madalena, em seguida ele aparece a Pedro, e depois a Bíblia nos diz que ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús. Essas foram as três primeiras. Depois, na tarde daquele mesmo domingo, Jesus aparece aos discípulos reunidos pela primeira vez naquela reunião em Jerusalém. E ali o Senhor Jesus permite que eles toquem no seu corpo, vejam as marcas da crucificação e percebam realmente que eles não estavam tendo uma visão ou vendo um espírito, e sim o Senhor Jesus Cristo ressurreto diante deles. Porém, como nos informa o capítulo 20 de João, um discípulo chamado Tomé não estava nessa primeira reunião. E por isso, 8 dias depois, o Senhor Jesus aparece de novo aos discípulos reunidos por causa de Tomé. E você vai entender hoje por que o Senhor Jesus apareceu na segunda vez por causa dele. Para que Tomé estivesse aqui. Porque Tomé era um pescador e ele deveria estar lá no mar de Tiberíades. Então o Senhor Jesus aparece pela segunda vez aos discípulos reunidos por causa de Tomé. E permite que Tomé veja as marcas da crucificação. E Tomé então faz aquela declaração tão bela a respeito do Senhor, dizendo ao Senhor Jesus assim, Senhor meu e Deus meu. E então, a próxima vez que o Senhor aparece aos discípulos é essa. Agora, não mais em Jerusalém, agora na Galileia, junto ao mar de Tiberíades. E nós temos que ter consciência de que há lições muito importantes para o Senhor Jesus ter enviado seus discípulos 120 quilômetros para o mar de Tiberíades para ter o seu próximo encontro com eles. E nós vamos observar pelo modo como João nos apresenta esta aparição do Senhor Jesus no mar de Tiberíades,
que João começa a descrever, a falar sobre esta terceira aparição, dizendo assim: depois disso, Jesus apareceu aos discípulos junto ao mar de Tiberíades do seguinte modo. Ou seja, o que João quer dizer com depois disso? Depois da primeira aparição aos discípulos reunidos, que aconteceu na tarde de domingo, depois da aparição a Tomé, que está aqui no capítulo 20, versos 24 a 31, depois que Jesus já havia aparecido 2 vezes aos discípulos reunidos, Jesus aparece outra vez, ou seja, Jesus aparece agora pela terceira vez aos discípulos no mar de Tiberíades. Mas é importante que nós saibamos por que os discípulos estavam lá. Por que razão os discípulos estavam no mar de Tiberíades? Porque o Senhor Jesus, na noite da sua prisão, havia orientado os seus discípulos que após a sua ressurreição, eles deveriam encontrar com ele no mar da Galileia. Essa passagem está em Mateus capítulo 26, verso 32. E por que razão o Senhor Jesus ordena que os discípulos voltem à Galileia? Porque foi na Galileia os 2 primeiros encontros que eles tiveram com Cristo. Foi na Galileia onde tudo começou. Foi exatamente no mar da Galileia, no mar de Tiberíades, em que eles foram chamados pelo Senhor Jesus em circunstâncias muito parecidas às circunstâncias que acontecem aqui no capítulo 21 de João. E essa é a razão, então, de no verso 2, o apóstolo João escrever que os discípulos estavam juntos. Não é? Quer dizer que eles estavam reunidos, eles estavam esperando o Senhor Jesus aparecer, eles estavam lá na Galileia, juntos, reunidos. E aqui nós temos no verso 2 também os nomes de alguns dos apóstolos presentes. Não é? Simão Pedro, que era o líder dos apóstolos, nós vemos isso tanto nos evangelhos quanto no livro de Atos e em outras passagens. O apóstolo Pedro sempre exercendo uma liderança natural com relação aos demais apóstolos. Então começa por Pedro exatamente por isso. O apóstolo Pedro muitas vezes tomava decisões e falava em nome do grupo. Por isso que o nome de Pedro é sempre mencionado no início. Mas há um outro nome que está escrito aí por uma razão também muito importante. É dito que Tomé, chamado Dídimo, estava lá na Galileia. E então nós devemos perguntar aqui, não foi exatamente esse homem que poucos dias antes se mostrou horrivelmente incrédulo, não acreditava que o Senhor Jesus havia ressuscitado? Nós devemos então perguntar, o que levou Tomé, chamado Dídimo, a andar 120 quilômetros na Galileia para esperar Jesus? Só uma resposta. Ele viu o Senhor. O Senhor Jesus apareceu para ele. Essa é a única resposta para Tomé, chamado Dídimo, estar lá na Galileia, esperando o Senhor Jesus aparecer novamente, porque ele já havia visto o Senhor Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Mas esse registro também, no verso 2, mostra uma outra coisa. A disposição dos discípulos em obedecer o Senhor Jesus. Veja que obedecer ao Senhor Jesus custou caro para eles. Eles tiveram que andar a pé 120 quilômetros para obedecer uma ordem do Senhor Jesus. Não é? Porém, agora o que acontece? Eles estão lá, assim como Cristo ordenou que eles estivessem, e eles estão ali de prontidão, aguardando o Senhor Jesus Cristo aparecer. Mas então o que acontece? No verso 3, nós somos informados que Simão Pedro, o líder, Simão Pedro lhes disse, vou pescar. E eles responderam, nós também vamos contigo. Então foram, entraram no barco, mas preste atenção no final do verso 3, mas naquela noite, nada apanhado. Então veja que diante de uma aparente demora do Senhor Jesus em aparecer, o que acontece com Pedro? Algo muito coerente com a personalidade de Pedro. Pedro ficou impaciente e Pedro decide então ir pescar. E nós vemos aqui que a atitude de Pedro exerce uma influência sobre os demais apóstolos. Pedro diz, vou pescar, e os outros apóstolos então seguem Pedro, exatamente porque Pedro exercia essa liderança natural com relação aos discípulos. E além disso, todos estes nomes mencionados no verso 2 esses homens eram todos pescadores. Então fazia 3 anos que eles não pescavam, estavam ansiosos por pescar, e Pedro então chama todo mundo para pescar, e eles vão e seguem Pedro. Não é? E a Bíblia nos informa aí no verso 3 ainda,
que eles entraram no barco, passaram a noite inteira pescando, mas não apanharam nada. Entenda uma coisa. O título da nossa pregação é Pescadores de Almas. Nós devemos dar muita atenção ao que acontece aqui. Porque eles trabalharam, eles eram pescadores profissionais, eles tinham um excelente líder, que era Pedro. Presta atenção, eles saíram para pescar na melhor hora, pescar à noite é sempre melhor. E eles foram pescar no Mar da Galileia, que era o ambiente mais promissor. Era um mar que eles já conheciam, que passaram boa parte da vida pescando ali. Então, aos olhos humanos, a pescaria deles tinha tudo para dar certo. Entretanto, o que aconteceu? Eles trabalharam muito, porém, nós somos informados que eles fracassaram na pescaria. Eles saíram para pescar e voltaram frustrados, porque não pegaram nenhum peixe depois de trabalhar muito. Mas não se esqueça, o Senhor Jesus havia marcado o encontro com eles ali. Não é sem razão que essas coisas aconteceram, meus irmãos. Essa aparente demora do Senhor Jesus em aparecer ali é pedagógica. Não é exatamente para mostrar coisas perigosas com relação à pescaria de almas. Porque estes homens, pescadores, foram chamados para pescar almas. Para pescar almas, precipitação e impaciência são prejudiciais. Não é o modo como eles fizeram, aos olhos humanos, parecia que ia dar certo. Tinha tudo para dar certo. Porém, nós estamos lidando com coisas relativas ao mundo espiritual, ao reino de Deus, ao evangelho de Deus, à salvação de almas, à ressurreição de Cristo, todas coisas extraordinárias. E essas coisas não podem ser levadas adiante conforme as pessoas querem que seja, ou do modo que nós queremos que seja. Precisa ser feito conforme Cristo ordenou. É isso que eles precisam aprender, por isso eles estão frustrados, trabalharam a noite inteira, trabalharam muito e fracassaram na pescaria. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu e você não fomos chamados para algo diferente deles. Todos os crentes de todos os tempos foram chamados exatamente para isso. Para sermos pescadores de homens, pescadores de almas. E se há algo que nós não podemos fracassar é nisso. Por isso o capítulo 21 de João é tão importante. Nós não podemos fracassar, meus irmãos. Não podemos fracassar no que estamos fazendo. Pescando almas. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Como é que se faz isso? Observe uma coisa. Um líder precipitado arrastou todo mundo para uma pescaria infrutífera. Né? É isso que nós temos aqui. Um líder precipitado. Pedro precipitado, levou todo mundo para pescar, trabalharam muito, a noite acabou e eles não pescaram nenhum peixe. Ou seja, eles trabalharam muito e o resultado do trabalho foi inútil. Mas pensa comigo aqui, no final do verso 3 é dito que eles trabalharam a noite toda e não apanharam nenhum peixe. Imagina, eles no final da madrugada, já clareando o dia, esses pescadores experientes estão recolhendo as redes, se preparando para ir para casa, né? Frustrados, tristes, decepcionados com todo o esforço que tiveram. Mas então é certo que eles se lembraram de um fato ocorrido 3 anos antes. Naquele mesmo lugar, com aqueles mesmos homens, provavelmente nesse mesmo barco, aconteceu algo exatamente igual. Em Lucas capítulo 5, versos 1 a 11, os irmãos não precisam abrir, se quiser anotar, para depois você conferir. Lucas capítulo 5, versos 1 a 11, também fala de algo que aconteceu no mesmo lugar. Os mesmos pescadores, pescando sob as mesmas circunstâncias, ao lado das mesmas pessoas, tiveram uma pescaria tão frustrante quanto essa de João, capítulo 21. É dito também lá que eles trabalharam a noite toda e não pescaram nada. Eles haviam trabalhado a noite toda, mas naquela primeira pescaria eles ainda não conheciam o Senhor Jesus. Foi ali que o Senhor Jesus
decide entrar no barco de Pedro, e Jesus dá uma ordem a Pedro para que Pedro fosse para mais fundo no lago, e então que Pedro lançasse as redes ali, já de manhã, durante o clarear do dia. E nós vemos que uma ordem assim a um pescador profissional parece contrariar a realidade, porque pescar de dia era pescar na pior hora. Lançar a rede no lugar mais fundo era o pior lugar. Tinha tudo para dar errado a pescaria. Entretanto, o que acontece? Pedro não conhecia o Senhor, mas é dito em Lucas 5,5 o seguinte, presta atenção. O que Pedro faz? E aí eu vou conectar isso com o capítulo 21 aqui de João. Diante da ordem do Senhor Jesus de que ele lançasse a rede no lugar mais fundo durante a luz da manhã, que era a hora mais imprópria e o lugar mais impróprio, Pedro, ele diz assim, mestre, Lucas 5,5, ele diz, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. E então a Bíblia nos diz que eles apanharam uma grande quantidade de peixes. E quando Pedro viu a pesca, ele se ajoelha aos pés do Senhor Jesus e Pedro diz assim, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E a Bíblia nos ensina que uma grande admiração se apoderou dos discípulos e foi exatamente neste lugar, sob estas mesmas circunstâncias, que o Senhor Jesus chama então Pedro, Tiago, João e André para segui-lo. E qual foi o chamado? O chamado foi, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Entenda que o chamado para os apóstolos e para todo aquele que é chamado por Cristo para segui-lo é o mesmo. Meu irmão, Jesus Cristo nunca chamou ninguém para fazer outra coisa, com outros objetivos. É evidente que há dons diferentes dentro da igreja, mas o chamado para todos os discípulos é o mesmo. Jesus chamou Pedro, chamou você para fazer a mesma coisa. Ser um pescador de homens. Meus irmãos, esse é o objetivo e o propósito pela qual Cristo chama os homens para ir após ele. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Veja, é isso que nós somos. Se você é um cristão, é exatamente isso que você é. Um pescador de almas. Agora, no capítulo 21 de João, nós vemos novamente os discípulos na Galileia. Com qual finalidade? Veja que eles fizeram tudo conforme eles sabiam e tudo deu errado. Eles não pescaram nenhum peixe. Agora, o Senhor Jesus aparece lá para isso. Para que todos eles aprendessem como é que se pega peixes. Como é que se ganha almas para o reino de Deus. É isso que Cristo está ensinando aqui. Então entenda uma coisa, essa é a razão de João ficar todo momento dizendo, essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, reunidos. Essa foi a terceira vez. A primeira foi para que eles aprendessem que Jesus ressuscitou com o corpo e pudessem ter provas. A segunda foi para que Tomé tivesse sua fé restabelecida e integrasse o conjunto dos apóstolos, para que todos agora aprendessem juntos o trabalho mais importante. Como é que se ganha almas? Foi por isso que houveram 2 encontros na Galileia. O primeiro foi na praia, o segundo no monte. Assim foi no início. Jesus chama os discípulos na praia e depois leva eles para o monte e os ensina no Sermão do Monte. Depois da ressurreição, a mesma coisa. O Senhor Jesus os leva para a praia e depois os leva para o monte. Mas isso nós vamos instruir os irmãos à medida que estudarmos sobre essa parte final do ensino bíblico a respeito da ressurreição de Cristo. A razão deles estarem na praia é a razão de depois o Senhor Jesus os levar para o monte. Mas agora nos concentremos no verso 4, que nos mostra que o Senhor Jesus estava na praia. Está escrito, mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia, todavia os discípulos não sabiam que era ele. Observa que agora João nos informa que não assim, João não nos informa que Jesus apareceu na praia, como Jesus apareceu das outras vezes.
aqui nós somos informados que Jesus apareceu de um modo diferente. É dito que Jesus estava na praia. Não é dito assim, Jesus apareceu subitamente na praia. Ou seja, Jesus estava ali. Por que João nos informa dessa forma? Exatamente porque agora a ideia que nós temos aqui é que Jesus está de pé na praia, observando o modo como seus discípulos estão trabalhando. Jesus está ali com esta finalidade. O Senhor Jesus está observando como os discípulos estão trabalhando. Mas nós somos informados também no final do verso que eles não reconheceram, não sabiam que era o Senhor. Se nós nos lembramos bem, recentemente estudamos sobre os discípulos no caminho de Emaús e nos lembramos que o Senhor Jesus apareceu para eles de uma forma, de um modo que eles não podiam reconhecê-lo. O mesmo acontece aqui. Nós devemos aqui ter em mente o seguinte: o Senhor Jesus ressuscitou com seu corpo físico, com seu corpo real, verdadeiro, que podia ser visto, apalpado, tocado. Todavia, o que fica evidente aqui e lá na passagem sobre os discípulos de Emaús é que o Senhor Jesus só podia ser reconhecido quando ele queria. As pessoas só poderiam reconhecer Jesus quando ele desejava que isso fosse assim. E há muita instrução em nós entendermos isso. Por que o Senhor Jesus agiu assim em momentos diferentes? Exatamente porque a partir dos 40 dias que se cumpririam da sua ressurreição, Jesus não estaria mais com eles fisicamente. Então chegaria a hora que eles teriam que reconhecer a voz do Senhor sem vê-lo. E o primeiro modo com o qual o Senhor Jesus se dá a conhecer a eles está no verso 5. Quando o Senhor Jesus diz: "E disse-lhes então Jesus: Filhos, não tendes nada para comer?" E eles responderam: "Não." Veja que o Senhor Jesus, quando aparece na praia, Jesus não repreende os discípulos pela precipitação de irem pescar, não os repreende pela impaciência, pelo fracasso, não, pelo contrário. O Senhor Jesus se mostra como sempre se mostrou, paciente e benigno com seu povo. Meus irmãos, e nós precisamos crer nisso. O Senhor sabe que nós somos falhos. O Senhor conhecia Pedro, Tiago e João, conhece a mim e a você muito melhor que nós mesmos. Ele conhece as nossas imperfeições e as nossas fraquezas, e por isso que ele vem sempre para nos ajudar. Sempre o Senhor Jesus se põe ao nosso lado para nos auxiliar, e é isso que nós temos aqui. O Senhor Jesus demonstra preocupação com eles. Não é? E a pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz é para que eles exponham a frustração deles, por todo o esforço inútil que eles empreenderam. Por isso o Senhor Jesus faz a pergunta: filhos, vocês têm algo para comer? O Senhor Jesus sabia que eles não tinham. Mas então eles dizem não. Demonstram sua frustração. E nós devemos nos lembrar que o Senhor Jesus poderia ser reconhecido assim, porque muitas vezes antes, o Senhor Jesus havia feito perguntas para os seus discípulos. Não porque ele precisava de alguma informação, e sim para que os discípulos pudessem expor seus problemas, expor suas dificuldades. Porém, o que nós temos aqui é que mesmo o Senhor, usando este método que ele usou tantas vezes, os discípulos ainda não o reconheceram. Mas então o que o Senhor Jesus Cristo faz? O Senhor dá a eles a mesma ordem que havia dado 3 anos antes. Verso 6, por favor. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Veja, com esta ordem, apenas com estas palavras, os discípulos deveriam ter lembrado daquela primeira ordem que receberam 3 anos antes. E então poderiam também ter reconhecido o Senhor. Mas nós vemos que não é isso que acontece imediatamente. Não é? É dito o seguinte, que eles lançam a rede à direita do barco, como o Senhor Jesus ordenou, e eles já não conseguiam puxar a rede por causa da grande quantidade de peixes. Observe uma coisa que deve ficar destacado aqui. Enquanto eles tentavam pescar usando os métodos humanos, nada acontecia. Quando eles colocaram em prática
a palavra do Senhor, então o resultado aconteceu. É isso que se destaca aqui. Não é? Eles lançaram a rede e já não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixe. E a razão última e final para isso não é que eles eram excelentes pescadores, e sim porque eles obedeceram a palavra do Senhor. Ou seja, finalmente, aquilo que eles mais desejavam aconteceu. Eles conseguiram puxar uma grande quantidade de peixes. Então, diante do resultado da pescaria, preste atenção, por favor. No verso 7, nós somos informados que João reconhece o Senhor Jesus. Que João, ele entendeu que aquele desconhecido que estava na praia era o Senhor Jesus. Não é por isso que João diz assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava, como João se referia a ele mesmo, disse a Pedro: é o Senhor. Mas como é que João chegou a essa conclusão? Evidentemente que João se lembra do modo como Cristo falou com eles lá em Lucas 5, lá no começo da primeira ordem recebida, que eles pescavam sobre essas mesmas situações, essas mesmas condições, e do resultado que eles tiveram em obedecer à ordem do Senhor Jesus. Então, simplesmente não havia outra conclusão lógica, senão a que João diz aqui. João diz para Pedro assim: Pedro, aquele que está lá na praia, que nós não estamos conseguindo reconhecer, que está preocupado conosco, é o Senhor, Pedro. Não havia outra conclusão lógica, não havia outra conclusão. Mas então, o que temos no verso 7 ainda? Nós vemos a situação do líder. Não é? Nós vemos aqui que, ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Como eu disse no início, Pedro exercia uma liderança natural. Entretanto, o que fica evidente aqui, na primeira pescaria, no primeiro momento da pescaria, enquanto eles não apanharam nada, é que o fracasso da pescaria aconteceu exatamente por causa da precipitação de Pedro. Porém, o sucesso da pesca não dependeu dele. Vocês conseguem entender isso? Porque Pedro estava despido, Pedro estava nu. Por isso que quando ele ouve o anúncio do Senhor, ele fica muito envergonhado e mergulha no mar. E isso é algo muito importante de nós considerarmos aqui. Porém, nas aplicações finais, nós vamos considerar todos esses pontos da pregação. Nos entendam por que Pedro estava nu e por que João menciona esse fato e o que tem isso a ver com o nosso trabalho de pescar almas para o reino de Deus. Mas o que temos então na sequência, no verso 8, é que está escrito assim: mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Aqui o que nós não temos é a informação de quem lançou as redes. Nós não sabemos. A Bíblia não nos informa, porque isso não é importante. O que é importante é nós sabermos o seguinte: por causa da ordem de Cristo, a rede cumpriu o seu propósito. Foi somente quando Cristo foi obedecido que a rede cumpriu o seu objetivo. Enquanto os discípulos pescavam do jeito deles, nada aconteceu, senão cansaço e frustração. Mas depois que eles fazem conforme Cristo ordena, a pescaria é bem sucedida. Então, o que nós vemos aqui no verso 8 é um ponto muito importante e muito necessário para nós também. Nós vemos agora que todos os discípulos estão unidos no mesmo objetivo. Não havia nenhum deles com objetivos distintos senão esse: trazer os peixes para a praia. Tomar cuidado para não perder nenhum peixe. Todos os discípulos do barco empenhados no mesmo propósito. É isso que nós temos no verso 8. E isso também é algo muito importante nós considerarmos aqui. Então, em seguida, nós vemos o encontro do Senhor Jesus ressurreto com seus discípulos, que acontece na praia. Veja, dos versos 9 a 13. Me acompanha na leitura, por favor. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre brasas, e Jesus lhes disse: trazei algum dos peixes que apanhaste. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra cheia de 153 peixes grandes.
E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu, pois sabiam que era o Senhor. Verso 13 diz: e Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com os peixes. Veja que o encontro aqui com os discípulos não aconteceu no mar. Jesus já havia em outro momento se encontrado com os discípulos no mar. Jesus já havia em outros momentos se encontrado com os discípulos no barco. O encontro agora é na praia, assim como foi no início. Assim como o Senhor Jesus chamou esses discípulos lá na praia, o Senhor Jesus nos dá aqui uma visão de algo muito importante sobre a conclusão do trabalho. Eles começam na praia e eles terminam na praia. Não é? Agora, o que acontece? Agora os pescadores veem o Senhor Jesus face a face. E eles são também recompensados pelo Senhor Jesus, pelo trabalho que realizaram. Mas não se esqueça, enquanto eles fizeram o trabalho do jeito deles, eles nada apanharam. Eles só receberam, só conseguiram ter êxito no trabalho quando eles passaram a obedecer o Senhor. Mas entenda uma coisa importante aqui. Não é? Aqui o que nós temos? Nós temos uma visão do que acontecerá no fim dos tempos. Depois, no final, os irmãos entenderão isso. Não é? O que nós vemos aqui é que eles descem do barco, eles veem ali um peixe sobre brasas, e no verso 10, nós vemos um detalhe muito importante. O Senhor Jesus diz assim: e Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhaste. A gente deve dar muita atenção a esse versículo aí. Primeiro, porque eles somente tiveram sucesso porque obedeceram a palavra do Senhor, presta atenção. Porém, mesmo eles cientes disso, eles ainda precisariam apresentar ao Senhor na praia o resultado do seu trabalho. Você já deve estar entendendo aqui para onde o Evangelho está nos levando. Então, eu vou repetir o que eu disse com relação ao verso 10. Eles somente tiveram sucesso no trabalho porque obedeceram a palavra de Cristo. Entretanto, eles haveriam de apresentar ao próprio Cristo o resultado do trabalho que realizaram. E nós temos que entender muito bem isso. Nós temos que compreender isso, que nós estamos tendo uma visão do que vai acontecer no fim. O Senhor Jesus, ele vai pedir para você e para mim: onde estão os peixes que você apanhou? Foi para isso que ele nos chamou, meus irmãos. Mas então no verso 11, vamos prosseguir, depois nós fazemos as aplicações. No verso 11, nós somos informados que Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra. E quantos peixes tinha na rede? 153 peixes grandes, e apesar de tantos, a rede não se rompeu. Veja, é evidente que o propósito de João aqui é destacar a atitude de Simão, de Pedro, de puxar a rede para a praia. Porém, nós precisamos entender que Pedro sozinho não conseguiria puxar uma rede com 153 peixes. Grandes peixes ainda. Ou seja, ele não fez isso sozinho. Não é? Porém, aqui a ênfase é dada a Pedro. E um outro ponto importante ainda no verso 11 é que eles só puderam saber com exatidão quantos peixes pescaram quando chegaram na praia. Antes de chegar à praia, eles não sabiam quantos peixes tinham pescado. Eles sabiam que era bastante peixe, mas eles não tinham certeza de quantos eram de fato. E nós estamos falando isso já. Essa é uma visão do que vai acontecer no fim dos tempos, no retorno de Cristo. Essa é uma visão. Tudo começa e termina na praia, meu irmão. Então nós temos uma visão disso. O Senhor Jesus pedindo que eles apresentem os peixes, e no final eles sabendo quantos peixes eles apanharam. E no final do verso 11 ainda nós temos a seguinte informação muito relevante: que apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Presta atenção. É algo incomum. Uma rede não se romper devido a uma grande quantidade de peixe. O peso era muito grande. Então essa rede ela tem um significado importante para nós.
Se Cristo nos chamou para sermos pescadores de almas e a rede é o instrumento pela qual se faz isso, qual o significado da rede? Você precisa entender. Nós precisamos entender. Mas o que temos a seguir, depois que os discípulos têm consciência da grande quantidade de peixes, de quantos peixes realmente pescaram, no verso 3, no verso 12, nós somos informados que o Senhor Jesus faz um convite para que eles se assentem à mesa com o Senhor Jesus. Presta atenção. E Jesus lhes disse: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Veja que visão maravilhosa que nós temos aqui. Depois do trabalho concluído, depois que os peixes chegam na praia e eles podem contar quantos peixes de fato pescaram, eles são convidados para se assentar junto com o Senhor Jesus e comer com ele. Veja aqui, é a hora que o trabalho cansativo terminou. É a hora que o descanso chegou. Aqui é a hora deles estarem à mesa com o Senhor Jesus. E é quando o próprio Senhor Jesus os serve. Né? O próprio Senhor serve os seus servos. É isso que nós temos aqui no verso 12. E nos versos seguintes. O Senhor servindo os seus discípulos. E João nos informa, então, que no verso 14, que essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Ou seja, foi essa a terceira vez. A primeira foi para que eles tivessem certeza que Jesus havia ressuscitado com um corpo físico, que era possível ver e apalpar. A segunda foi para que Tomé tivesse sua fé restabelecida. E a terceira é essa, a pesca maravilhosa. A pesca, assim como aconteceu no capítulo 5, lá no começo, acontece agora de novo. Mas nós vamos entender todas essas informações, todas essas aplicações agora. Como a mensagem original desse texto se aplica a nós hoje? O que esse texto pode trazer para você e para mim hoje? Porque nós sabemos disso. Que a grande questão das Escrituras é essa. É você trazer para a sua vida cotidiana a aplicação do ensino bíblico. Como é que você vive isso hoje? Para entender corretamente o que aconteceu ali no mar, nós precisamos primeiro ter em mente que estes fatos contêm lições espirituais muito importantes para todos os crentes de todos os tempos. Ok? Então, há aqui lições espirituais. No próprio Evangelho de João, capítulo 20, verso 31, João escreveu que estes sinais foram registrados para que possamos crer que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, essas coisas estão escritas com uma finalidade, meus irmãos, para nós crermos naquilo que está escrito por causa das nossas almas. E por isso que o que nós vemos é que o Senhor Jesus, todas as vezes que se manifestou ao seu povo, ele forneceu lições importantes, ensinamentos importantes. Tudo o que aconteceu nessas aparições do Senhor Jesus ao seu povo é muito importante e não é lícito que nós nos esqueçamos disso. Eu preciso dizer isso para você. São coisas muito importantes que você não deve se esquecer. Porque naquele último dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, você vai procurar em sua mente, em seu coração, esses ensinos. E se você não os praticar, você vai se esquecer deles. Entenda que o que está escrito aqui são lições para mim e para você. E para nós entendermos, basta que nós façamos perguntas simples ao texto. Essas são as aplicações. A primeira pergunta é a seguinte: por que o Senhor Jesus ordenou que eles fossem a Galileia? Por que razão eles que deveriam pregar o evangelho em Jerusalém deveriam voltar para a Galileia? Meus irmãos, exatamente por causa da mensagem que eles receberam do Senhor da primeira vez que Jesus apareceu. Jesus apareceu para eles e deu a eles a mensagem que eles deveriam pregar ao mundo. Qual é essa mensagem? Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, no verso 47. Está escrito assim: e que em seu nome se pregasse o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por
Jerusalém. Então essa é a pregação que o Senhor Jesus concedeu aos apóstolos. Que eles pregassem a mensagem ao mundo a respeito do arrependimento e perdão dos pecados. Veja, mas por que o Senhor Jesus ordenou que os discípulos pregassem sobre isso? Por acaso há alguma coisa mais necessária? Acaso existe, meus irmãos, algo mais urgente e necessário que pregar às pessoas a respeito do arrependimento e perdão de pecados? Existe algo mais necessário para cada alma no mundo além disso? Foi exatamente isso que o Senhor Jesus deu a eles lá na Galileia. A mensagem que eles deveriam pregar. Agora o Senhor Jesus ensina a eles como é que eles vão pregar. Como que eles vão pescar os peixes. Como que eles vão pescar a alma. E do modo como eles... E eles precisavam aprender com os erros deles. Primeiro, eles aprenderam o modo que eles conheciam. Não é o modo que eles sabiam fazer. Porém, agora, o Senhor ensina o modo que eles devem fazer, depois que eles conheceram o Senhor. Um outro ponto, uma outra pergunta importante. Por que o Senhor Jesus chamou tantos pescadores? Meus irmãos, exatamente porque esse é o próprio trabalho da igreja. O trabalho da igreja não é outro, não. Meu irmão, se você pensa que é outra coisa que você deve fazer, você está redondamente enganado. É claro que com isso não estou dizendo que reuniões não são importantes. São importantes. Reuniões de oração, reuniões de aprendizado, para cuidarmos dos irmãos. Porém, reuniões não é a coisa mais importante que a igreja deve fazer. A coisa mais importante é ser um pescador de almas. O chamado foi: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Esse é o trabalho mais importante. Por isso que você encontra aqui essa relação de nomes de tantos pescadores seguindo o Senhor Jesus. Esse é um ponto importante. E um outro ponto é o seguinte: nenhum crente está isento de cumprir essa tarefa. Se você pensa assim, se você acha que pregar o evangelho às pessoas é coisa do pregador, é coisa do pastor, é coisa de algum irmão, você está redondamente enganado também. Ninguém está isento de cumprir essa tarefa. No dia final, Jesus vai pedir para você: cadê os peixes que você apanhou? Cadê os peixes? Cadê as almas que você pescou? Essa passagem está repleta de ensinamentos espirituais importantes, mas também de avisos solenes para nós. Você não foi chamado para outra coisa senão pescar almas. Não é só que há uma enorme confusão hoje sobre o que de fato realmente significa ser um cristão. Ser um cristão significa seguir a Cristo e pregar às pessoas a mensagem sobre arrependimento e perdão dos pecados ao mundo inteiro. E essa é uma responsabilidade minha e sua. E é por isso que aqui o Senhor Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos reunidos, exatamente para ensiná-los a fazer isso. Não é? Foi por essa razão que os discípulos foram para Galileia, por essa razão que João deixou isso registrado na Bíblia e por essa razão que nós estamos hoje estudando isso. Não para que nós pudéssemos apenas ver o que aconteceu lá. Porque as pessoas geralmente, quando interpretam essa passagem, interpretam no sentido dos problemas pessoais, de problemas do trabalho, de problemas aqui, de problemas... Não, esquece isso. Isso é deturpar o texto. Isso é mutilar o texto. A verdade do texto é essa. Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens. Todos os discípulos, de todos os tempos. Não é? E essa é, portanto, uma enorme responsabilidade e a maior missão do mundo que está, da qual nós somos incumbidos quando estudamos coisas assim. E é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Foi para isso que Cristo nos chamou. Não se engane com ilusões. Se apegue àquilo que Cristo disse. Como certa vez escreveu um pregador, não pode estar errado quem faz das palavras de Cristo a sua religião. Você entende? Não se apegue àquilo que as pessoas estão dizendo hoje. Se apegue ao que você pode ver na Bíblia. Aquilo que você pode
se apropriar na Bíblia. É isso que o Senhor Jesus está ensinando aqui. Um outro ponto importante acerca da pesca no mar de Tiberíades. A ordem do Senhor no verso 6. Lançai a rede à direita do barco e achareis. E eles lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Qual o ensino prático com relação a isso? Que o evangelho não pode ser pregado do jeito que nós queremos, nem do modo como nós julgamos ser mais fácil. Não é assim, meus irmãos. Por isso que o Senhor ordena assim, lancem a rede à direita do barco. E o Senhor Jesus dá essa ordem para que eles lançassem a rede durante o dia. E durante o dia era muito mais difícil de pescar. E o outro ponto importante, a direita do barco. A direita do barco era o modo mais difícil, o lugar mais difícil de se lançar a rede. E essa passagem, esse versículo, por si só, contém inúmeras lições espirituais importantíssimas para nós. A primeira é, meus irmãos, almas são salvas independente das circunstâncias. Não importa se é de dia ou se é de noite, não importa o lugar, não importa as pessoas, não importa a capacidade do pregador, não importa a experiência dos pescadores, nada disso importa. O evangelho, ele avança independente das circunstâncias. Por isso que lancem de dia e lancem à direita do barco. Não importa as circunstâncias, importa que você faça como Cristo ordenou. Não fique preocupado se você vai pregar numa favela ou num condomínio. Se você vai pregar para pessoas simples ou para pessoas inteligentes. Se você vai pregar para ricos ou para pobres. Não pense que pregar em determinados lugares ou para determinadas pessoas facilitará o seu trabalho. Porque tudo isso é engano do coração humano. Faça como Cristo ordenou que seja feito. E a ordem dele é lancem à direita do barco. Façam como eu ordenei. Não se importem com as circunstâncias, com o lugar, com o dia. Não se importem com nada a não ser com a ordem de Cristo. Lança a rede. É o que o apóstolo Paulo disse em um outro momento. Ele diz, prega a palavra. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Pregue as escrituras, não se importe. Porque a pessoa que você acha que não vai se converter, ela converte. A pessoa que você pensa que é mais fácil de converter é quem não converte. Isso é uma realidade, meus irmãos. Como nós nos enganamos com relação a isso? Como nós nos enganamos? Pregue a palavra como Cristo ordenou. Ele ordenou que você pregue sobre arrependimento e perdão de pecados. E que você não se importe com as circunstâncias. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um outro ponto aqui, não se apegue à capacidade ou experiência de pescadores. Não pense que porque você é um pescador experiente que você vai ter resultado. Não. Você só vai ter resultado se você agir como Cristo ordenou. Um quarto ponto ainda. Lembremos-nos um pouco de Pedro. Eles tinham um grande líder. Mas o líder deles só levou eles à precipitação. E depois, no verso 7, vemos o líder despido. Ou seja, o que fica evidente aqui é o seguinte. Meus irmãos, não faz a menor diferença. A liderança não faz a menor diferença. Quem é o líder não faz diferença. O que faz diferença é obedecer à ordem de Cristo. Você entende? É isso que faz diferença, é somente isso. Não há nada mais e nada a menos. Faça do modo que Cristo ordenou e as almas se converterão. Por isso que muitas vezes você prega e as pessoas não se convertem. Porque a gente fica preocupado com isso, com esse detalhe, com aquele outro. Não, precisa acabar com isso. Prega a palavra. E o evangelho é o poder de Deus, ele fará o seu trabalho. Ele foi enviado para vencer, e ele vencerá. Por isso que há 2000 anos, é isso que a igreja de Cristo faz sobre a terra. Se a igreja, há 2000 anos atrás, ficasse enfurnada dentro de um lugar e não saísse pregar para ninguém, meus irmãos, o evangelho tinha se dissipado como a névoa. Foi exatamente porque em todo o tempo alguém levantou a voz e ordenou a todos que hajam conforme Cristo ordenou, que o evangelho chegou a nós.
Por isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus ressuscita dentre os mortos e tem uma reunião com seus discípulos lá na Galileia, exatamente para orientá-los a respeito do modo como eles deveriam pregar o evangelho. Como é que se torna um pescador de alma, meu irmão? Lança a rede à direita do barco e não se importa com mais nada, porque Deus está no céu e as almas serão alcançadas, porque quem nos garante isso é o próprio Salvador ressurreto dentre os mortos. Meus irmãos, na praia o Senhor Jesus aparece para ensinar de novo os seus discípulos sobre algo que ele já tinha ensinado. Novamente o Senhor Jesus os ensina. E ele os ensina o seguinte, que cumprir a missão mais importante do mundo. Porque definitivamente, meu irmão, não há nada mais importante na Terra. Nada mais importante do que pregar o evangelho. Não há nenhuma missão mais nobre do que essa. Nenhuma missão mais nobre. Não, mas cuidar das pessoas famintas não é mais nobre que pregar o evangelho. Quem prega o evangelho faz isso. Mas você pode fazer isso sem pregar o evangelho. Aí não tem nobreza nenhuma. Porque o que adianta levar o pão para o corpo e não levar o pão para a alma? Você tem que levar os dois. Mas o que fica evidente aqui também é que ser discípulo de Cristo traz sobre nós responsabilidades. Esses homens foram responsáveis pela propagação do evangelho ao mundo há 2000 anos atrás. Você sabe quem são os responsáveis agora? Eu e você. Isso é responsabilidade, irmão. E o Senhor Jesus vai requerer contas de nós no dia. Naquele dia. Por isso que no final nós temos aquela visão na praia. É para nós entendermos o que vai acontecer naquele último dia. E vermos nas passagens da Escritura como tudo isso acontece. Um outro ponto relevantíssimo, importantíssimo, que eu destaquei no verso 8. Os discípulos unidos, puxando a rede, todos juntos. Meus irmãos, porque esse é o propósito da igreja de Cristo. Levar os peixes para a praia. Levar almas a Cristo. Levar almas para o céu. Meus irmãos, não deve ser outro o nosso propósito. Ainda que existam no mundo milhares que têm outros objetivos. O objetivo bíblico, cristão, verdadeiro, genuíno, e que eu posso encontrar nas páginas do Evangelho é esse. Os discípulos unidos em prol da verdade, tendo todos a mesma fé, por isso que Jesus aparece antes para Tomé, e todos agora obedecendo a Cristo, com o mesmo objetivo, levar os peixes para a praia. E a visão que nós temos a seguir dos discípulos desembarcando na praia e tendo encontro com o Senhor, é algo que serve para nos incentivar ao nosso trabalho. Porque nada pode nos incentivar mais a cumprir a nossa missão do que olharmos a recompensa do grande dia. Naquele grande dia haverá recompensa para os pescadores de almas, meus irmãos. Haverá recompensa. Recompensa. Não é? O Senhor Jesus, ele recompensa os discípulos. Verso 9 diz assim, que ao desembarcarem, o que eles veem? Um pão e peixe sobre brasas. Qual era a grande necessidade deles? Estavam com fome. Estavam cansados. O Senhor Jesus, então, fornece a eles uma reunião com ele, onde o próprio Senhor Jesus fornece tudo o que eles precisam. Louvado seja Deus. Veja que isso é para nos incentivar a cumprir o nosso trabalho e olharmos a recompensa final, meus irmãos. Todavia, devemos olhar também para o verso 10, porque nós estamos numa geração, principalmente, que olha só os benefícios e não quer os deveres. As pessoas olham só para o benefício e fecham o olho daí para o verso 10. Olha para o verso 9, que maravilha, haverá recompensa quando Cristo voltar, mas daí fecha o olho do verso 10 e vai para o verso 11. Nós não podemos ser assim. Nós temos que entender que o Evangelho nos traz benefícios e, junto com eles, responsabilidades. Por isso que o Senhor Jesus diz, e que você preste muita atenção e guarde para sempre isso. Quando eles desembarcam na praia, tudo já está preparado. Tudo já está pronto. O peixe e o pão já está sobre as brasas. Não é? Quer dizer que quando chegarmos ao céu, não foi por nada que nós fizemos, tudo Cristo preparou antes, tudo já está pronto,
tudo já foi feito pelo Senhor. Porém, nós devemos entender que isso não nos isenta da nossa responsabilidade. Por isso que o Senhor Jesus diz a eles: agora tragam a mim os peixes que vocês pegaram. Meu irmão, se nós somos pescadores de almas, é certo que o Senhor Jesus vai requerer isso de nós. Vai requerer isso de nós. Mas e se nós trabalharmos como eles, a noite toda e não apanharmos nada? O que vai acontecer com a gente no dia final? Meu irmão, eu não quero ter que descobrir isso da pior forma. Eu prefiro tomar jeito aqui, eu prefiro melhorar aqui, eu prefiro orar e pedir a Deus sua graça, sua misericórdia, para que Deus me conceda graça para que mais peixes eu possa pegar. Que você tenha o mesmo sentimento, meu irmão. Que você não espere o dia do Senhor chegar, porque se chegar naquele dia e você não tiver nenhum peixe, coisa boa não vai acontecer, não. É como aqueles servos que o Senhor deu a mina e ele não trabalhou, e no dia do acerto de contas o Senhor chegou e tirou a mina do servo e lançou ele fora da casa. E disse assim: aquele que tem, ser-lhe-á dado, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Você devia dar ouvidos a isso. Jesus está dizendo: traga os peixes. Mônica, traga os peixes, Mônica. Cadê os peixes que você apanhou? Daniela, os peixes que você apanhou. Rafael, os peixes que você apanhou. João, os peixes que você apanhou. Marlene, os peixes que você apanhou. Vitor, os peixes que você apanhou. Cadê os peixes? Guarde isso com você. Jesus te chamou para isso, meu irmão. Jesus não vai dizer assim: quantas vezes você foi no culto? Você foi naquela reunião? Você decorou quantos versículos da Bíblia? Você leu a Bíblia inteira? Não é isso. Quantos peixes você apanhou? Isso é mais importante, meus irmãos. Mais importante. Só que eu repito o que eu disse. Nós estamos numa época muito estranha, em que os chamados crentes estão cegos para suas responsabilidades, porém de olhos bem abertos para as recompensas. E isso é um erro terrível. Nós devemos sim ter olhos abertos para a recompensa, mas também olhos abertos para as nossas responsabilidades. Nós devemos aprender e crer no Evangelho inteiro. Nós devemos ser daqueles crentes sábios que creem em tudo que a Bíblia diz. Meu irmão, não me importa o que as pessoas pregam por aí, ensinam por aí, as teses, as teologias e coisas, enfim. Me importa o que o Senhor Jesus Cristo disse e nada mais. Então, seja você sábio, se importe com o que o Senhor Jesus Cristo disse. Encerrando, só depois eu vou falar um pouco sobre a rede e a praia, mas o último ponto aqui, antes de nós irmos para essa conclusão, é: nós nunca vamos saber exatamente quantos peixes nós pescamos até aquele dia. É isso que nós temos aí no verso 11. Só depois que os peixes chegam na praia, que eles podem contar quantos peixes pescaram. Mas o que eles fizeram? Eles pescaram conforme a ordem de Cristo. E o resultado é certo. Meus irmãos, nós nunca vamos saber quantas pessoas foram alcançadas pelo nosso trabalho de pregação durante toda a vida aqui na Terra. Nunca saberemos. Aqui no mundo é impossível sabermos disso. Porém, chegará a hora que a rede será puxada para a praia e lá então será contado. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 500. Meu irmão, não importa. Se você tiver 5 peixes, 10 almas, meu irmão, Deus te usou para pregar o arrependimento e o perdão dos pecados, e essas almas foram livres do inferno. 10 almas, 50 almas, 100 almas, não sei. Quantos ao longo desse tempo todo que a gente prega, quantos foram alcançados, quantos verdadeiramente se converteram, serão salvos? Naquele dia eu saberei. E quanto ao seu trabalho? Naquele dia você também saberá, mas cuidado, para não chegar naquele dia e você não ter nenhum peixe. Que você tenha certeza e segurança de que há peixe sim, que você trabalhou muito, pescou, sob as condições mais difíceis, mas você cumpriu a palavra de Cristo e o resultado será alcançado. Para a glória de Deus. Ok? Agora vamos então para a parte final entender o seguinte.
né? Porque nós não podemos deixar pontas soltas no que foi estudado aqui. Nós precisamos entender dois símbolos aqui. O significado da rede e da praia. Nós precisamos saber qual o significado disso. O que é a rede? Porque nós vemos aqui que eles não foram chamados para pescar com varinha ou com anzol, né? Isso se faz há muito tempo. Eles foram chamados para pescar com rede. Então a rede é um instrumento adequado. E a praia? Por que foi na praia? O que significa a praia? Porque esse encontro do Senhor Jesus aconteceu na praia. Então nós vamos, para fazer isso, nós vamos seguir, evidentemente, nós sempre fazemos isso, porém é importante destacarmos, nós vamos seguir esse princípio fundamental de interpretação bíblica, que é a Bíblia explicar a Bíblia. Ok? Então vamos a esse ponto. Para isso nós vamos ter que ir a uma outra passagem, que é Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versos 47 a 50. Aqui nós temos, biblicamente, a interpretação dada pelo próprio Cristo sobre o que é a praia e a rede. Ok? Verso 47 está escrito: da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada onde? Lançada ao mar, que apanhou todo tipo de peixes. E quando a rede ficou cheia, os pescadores puxam-na para a praia e, assentando-se, puseram os bons em cestos, mas jogaram fora os ruins. Verso 49, o Senhor Jesus interpreta a parábola agora, para nós não termos nenhuma dúvida. O Senhor Jesus interpreta as palavras dele mesmo. Verso 49. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Observe que por meio dessa parábola o Senhor Jesus nos dá o significado da rede e da praia. E ele interpreta o que a rede e a praia significam. E não é mera coincidência, evidentemente. Isso é a perfeição do ensino de Cristo. Essa é a perfeição das palavras do próprio Filho de Deus. Não é que a história narrada por João no capítulo 21 de Mateus é explicada pela parábola do reino aqui em Mateus capítulo 13. Então, só entendendo rapidamente o que o capítulo 13 de Mateus possui. O Senhor Jesus contou as 7 parábolas do reino. Só que Jesus usou assim: o reino do céu é semelhante. Lá em Mateus 25, por exemplo, só para fazer uma distinção, o Senhor Jesus pregou assim: o reino do céu será semelhante. Aqui, o reino do céu é semelhante. E por que é importante fazer essa distinção? Porque a Bíblia fala do reino de Deus de duas formas. A Bíblia fala do reino de Deus já presente no mundo, e a Bíblia fala do reino de Deus que virá quando Cristo se manifestar sobre as nuvens do céu. Ok? Então, o capítulo 13 de Mateus fala do reino de Deus presente na terra, como nós podemos entendê-lo, como podemos identificá-lo, como podemos reconhecer o reino de Deus. Isso é o que o capítulo 13 de Mateus nos ensina. O capítulo 25, por sua vez, o Senhor Jesus diz assim: e o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que tomando a sua lâmpada. Ou seja, lá o Senhor Jesus está tratando do reino de Deus que virá, da segunda vinda de Cristo. Aqui, portanto, temos a mensagem bíblica a respeito do reino de Deus presente, como ele é. Como é que o reino de Deus atua entre as nações hoje, agora, desde a primeira vinda de Cristo? É isso que o Senhor Jesus diz aí no verso 47. Da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar. Ou seja, toda vez que a rede é lançada ao mar, isso significa que todas as vezes que o evangelho é pregado, a rede é lançada e a rede recolhe todos os peixes atingidos por ela. Isso é o reino de Deus. Quando nós pregamos o evangelho, é a mensagem do reino sendo anunciada e é como uma rede lançada ao mar. Todos aqueles que ouvem a pregação são atingidos pela rede e são tragados pela rede e levados para a praia.
Não é? E exatamente isso que nós temos aí no verso seguinte, no verso 48. Quando a rede estiver cheia, ou seja, exatamente a imagem que nós temos lá em João capítulo 21, os discípulos lançam a rede, ela fica cheia de 153 grandes peixes, e eles puxam para a praia, ok? O que a praia é? Qual o significado da praia? Da rede nós já entendemos, que é a pregação do evangelho, o avanço do reino de Deus sobre as nações, a pregação da mensagem que o Senhor Jesus ordenou, que nós devemos pregar aos homens o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. Essa é a rede. A praia, por sua vez, presta atenção para você entender. O Senhor Jesus interpreta no verso 49. Ele diz, assim será no fim do mundo. O que é a praia para onde os peixes serão levados no final? É o fim do mundo, é a consumação dos séculos. É a segunda vinda de Cristo. E aqui, portanto, eu acredito que qualquer pessoa consegue entender, consegue perceber a semelhança da parábola do reino com o capítulo 21 de Mateus. Fica claro. A rede e a praia. A rede é a pregação que os discípulos haveriam de pregar. E a praia é o fim do mundo, para onde todos aqueles que ouviram o evangelho em um momento da história estarão todos juntos diante do Senhor Jesus Cristo. Assim será no fim do mundo, ensina o Senhor Jesus. Na segunda vinda vai acontecer isso. O que vai acontecer? Uma separação de todos aqueles que estão na rede. Uma separação. Só que você não deve errar ao pensar que aqui se trata da separação de ímpios e justos. Não. Aqui está falando da rede do reino de Deus, daqueles que ouviram a pregação do evangelho. Porém, no dia final haverá uma separação entre todos aqueles que a rede do reino de Deus apanhou. Ou seja, preste atenção no que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui. É isso que vai acontecer no fim do mundo. É isso que vai acontecer no final. Por isso, entenda bem, lançar a rede do evangelho, ser um pescador de almas, não foi uma tarefa exclusiva dos discípulos de Cristo, e sim uma tarefa extensiva a todos os discípulos de todos os tempos, até quando? Até a consumação dos séculos. É isso que o Senhor Jesus diz aqui. Até o fim do mundo. Enquanto esse céu azul estiver aqui, enquanto o sol e a lua estiverem brilhando, é nosso dever pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus, sermos pescadores de almas. Por isso, meus irmãos, agora, qual é a nossa situação em relação a Cristo e a essas verdades do capítulo 21 de João? Nós estamos no barco. O Senhor Jesus nos observa da praia. Nós não podemos vê-lo, mas Ele consegue nos ver. E Ele sabe a nossa situação. E Ele cuida de nós, meus irmãos. A razão, você pode ter certeza que você ouvir as coisas que você ouviu aqui nesta tarde, não foi outra coisa senão a pura bondade de Cristo. Porque como um homem fraco e pequeno como eu poderia entender essas coisas? O que você está recebendo aqui não é outra coisa senão a bênção do próprio Senhor que te olha lá da praia. Do Senhor que nos orienta e ordena, façam como eu mandei. Vocês não estão pescando porque não estão fazendo como eu mandei. Vocês acham que para salvar almas precisa ter um lugar bonito. Precisa ter isso, precisa ter aquilo, precisa ter luz, precisa ter isso, precisa ter um líder bonito, alguma coisa assim. Meus irmãos, pregue a palavra. Pregue o que Cristo ordenou e você obterá resultado. Naquele último dia, meus irmãos, quando todos estiverem junto de Cristo, quando o Senhor Jesus se aproximar de você e dizer assim, traz para mim os peixes que você pegou. Você vai poder dizer, Senhor, está aqui o fulano, o Beltrano, o Ciclano, o outro aqui, aquele lá. Senhor, estão todos aqui, todos lavados com teu sangue, todos de vestes brancas diante de ti, Senhor. Meu irmão, é para isso que nós estamos aqui. Isso é ser discípulo de Cristo. Isso é o Evangelho. Isso é a mensagem da ressurreição do Senhor. Esse é o encontro. Meu irmão, tudo começa na praia e termina na praia. Esse é o encontro na praia. É o encontro que nós estamos tendo com o Senhor, um vislumbre da eternidade. Sendo conscientizados
da nossa responsabilidade. O Senhor nos ordena, irmãos, pregue sem se importar com as circunstâncias, sem se importar com o lugar, sem se importar com as dificuldades, sem se importar com quem é o líder, sem se importar se você está cansado ou não. Basta você lançar a boa e velha pregação do Evangelho, conforme Cristo ordenou, que no fim você vai saber de uma coisa: seu trabalho não foi em vão. Ok? Você vai saber que o teu trabalho não foi em vão. Lembre-se que no final do capítulo 15 de 1 Coríntios, é exatamente isso que Paulo fala à igreja para incentivá-los ao serviço de Cristo. Depois de falar sobre as coisas que acontecerão no fim do mundo, Paulo diz assim: por isso, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão, meu irmão. E nós sabemos que ao sermos confrontados com uma verdade assim, todos nós nos sentimos em falta. Não é? Quem aqui poderia dizer, não, Senhor, eu estou pronto, eu estou preparado, Senhor, pode me chamar que eu... Não, todos nós estamos em falta, meu irmão. Sempre estaremos, sempre estaremos. Mas que possa cair temor de Deus em nosso coração nessa tarde, nos curvarmos diante de Cristo e pedirmos ao Mestre que nos ajude, assim como ele ajudou aqueles discípulos naquele dia. Porque essa é a nossa relação agora. Ele está na praia, nós no barco. Nosso trabalho só encerra quando ele volta. Louvado seja Deus por recebermos tão preciosas informações hoje. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Tu, meu Senhor, que fostes morto, teu corpo sepultado, mas que ao terceiro dia soltas as ânsias da morte, pois não era possível que ela pudesse te reter. O Senhor ressuscitou, vencendo a morte. Bendito seja o teu nome, Senhor, por fornecer a nós, criaturas imperfeitas, fracas, falhas, meu Deus, verdades tão importantes, tão fundamentais, que não são menos, Senhor, que as coisas mais importantes que um ser humano pode conhecer. Pedimos tua graça para que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos, ó Senhor, cumprir a tua ordem, o teu mandar, e podermos, Senhor, então lançarmos as redes à direita do barco. Possamos, Senhor, cumprir a tua ordem, pregar o Evangelho, Senhor, apesar das circunstâncias, confiando que a tua palavra cumprirá o seu propósito. Ajuda-nos, ó Senhor, para que não venhamos ser pescadores frustrados, e sim, Senhor, pescadores que estejamos todo dia conscientes de que haverá a hora em que iremos nos apresentar diante de Ti, o Senhor requererá o fruto do nosso trabalho na terra. Abençoa-nos, Senhor, cuida de nós, guarda-nos debaixo da Tua mão e nos abençoe, nos preparando para aquele grande dia. E a Ti rendemos a glória, Senhor, e o louvor e a honra para sempre.